Bem, pessoal, vamos continuar aprendendo as operações com matrizes. Nós aprendemos igualar, somar, subtrair. Bem, agora nós vamos aprender a multiplicar duas matrizes. No vídeo anterior, nós aprendemos a multiplicar uma matriz por um número real. Isso é uma coisa. Agora eu quero multiplicar duas matrizes, certo? Então, vejamos como se define a multiplicação de matrizes, tá? Não se preocupem com a definição. Quando a gente começar a fazer na prática, fica mais fácil. Porém, existe um detalhe muito importante na definição. Tá? Olha aqui, ó. Dadas as matrizes A, M por N e B, N por P, temos que o produto A vezes B é uma matriz C de ordem M por P, em que cada elemento C e J da matriz C é obtido por meio da soma dos produtos dos elementos correspondentes à iésima linha de A pelos elementos da gésima coluna de B. Gente, não se enrolem com a definição. O importante, nós estamos vendo lá em cima e aqui já apareceu. Só se podem multiplicar matrizes C o número de colunas da primeira for igual ao número de linhas da segunda. Essa é a primeira condição. E observem, a gente diz da primeira, da segunda. Então, importa a ordem com que eu estou multiplicando. Vamos multiplicar a matriz A pela matriz B. Então, é o número de colunas da A é que tem que ser igual ao número de linhas da B. O resultado, nós vamos ver que não, tá? Então, a primeira coisa que nós temos que cuidar é que na multiplicação é importante a ordem que eu quero multiplicar, quem é a primeira, quem é a segunda, porque para multiplicar eu tenho que fazer essa observação, tá? O número de colunas da primeira tem que ser igual ao número de linhas da segunda. Se isso não acontecer, não é possível de se fazer a multiplicação. Ok? Bem, aqui nós vamos falar um pouquinho sobre as propriedades da multiplicação. Já que existe uma ordem, é a primeira vezes a segunda, nós vamos ver que não é a mesma coisa que fazer a segunda vezes a primeira. Ela não segue a ordem, ela não é comutativa, como os números 2 vezes 3 é a mesma coisa que 3 vezes 2. Na matriz, não. Tá? Porque nós temos que multiplicar as linhas da primeira com as colunas da segunda. É isso que a definição lá estava me dizendo. Então, não, cuidado, nós não podemos fazer de qualquer forma. Então, algumas propriedades que nós vamos ter que cuidar, tá? A multiplicação de matrizes, ela é associativa. Como assim? A vezes B vezes C, tá? Eu tenho que fazer o produto A vezes B vezes C. Quem eu faço primeiro? Bem, eu posso fazer A vezes B primeiro, vezes C depois, mas eu posso fazer B vezes C primeiro e depois o A. Isso é o que nós chamamos de propriedade associativa. Primeiro eu faço B vezes C, depois eu multiplico por A, mantendo a ordem das operações. Eu faço A vezes o produto da BC. Faço AB, produto primeiro, depois vezes o C. Mas chama-se de propriedade associativa. Distributiva à esquerda. Bom, por quê? A propriedade distributiva é quando existe uma multiplicação e uma soma ou subtração, tá? Então, observem. Por que que a gente diz distributiva à esquerda? Porque a multiplicação está à esquerda. Eu tenho que fazer o A vezes a soma do B com o C. Como eu posso fazer isso? Bem, normalmente a gente faria a soma do B com o C e depois a multiplicação de A com a soma de B e C. Mas eu posso escrever que isso é A vezes B mais A vezes C. A matriz A que está multiplicando tem que ficar sempre à esquerda do produto. Tá? É por isso que se chama de distributiva à esquerda. Consequentemente, tem a distributiva à direita. Ou seja, fica A mais B vezes o C. Ou B mais C vezes o A, como nós escrevemos aqui. Então, o que que nós vamos ter? Nós vamos ter que fazer B mais C e depois multiplicar pela A, sendo que a soma é a primeira.
Ou então nós vamos aplicar a distributiva. Como a multiplicação está à direita, ela tem que ficar à direita no meu produto. Então, vai ser B vezes C mais C vezes A. Tá? Isso aqui é propriedade distributiva. O elemento neutro. Bem, o elemento neutro da multiplicação é o número 1. Isso para números. Tá, mas quem é o elemento neutro para as matrizes? São as matrizes identidades. Nós, quando estudamos a nomenclatura, né, os tipos de matrizes, nós vimos que todas as matrizes quadradas têm matriz identidade. Tá? Então, começa que, quando eu falar em elemento neutro, a minha matriz tem que ser quadrada. Por quê? Porque o elemento neutro das matrizes é a matriz identidade. E uma matriz identidade é uma matriz quadrada em que os elementos da diagonal principal são todos iguais a 1 e o resto dos elementos são todos iguais a 0. Então, uma matriz A de ordem m vezes n, ela só vai ser só posso multiplicar pelo elemento neutro. Bem, meu elemento neutro tem que ter número de linhas e número de colunas iguais. Por quê? Porque ela é uma matriz quadrada. Então, ela tem que ter o número de linhas e o número de colunas iguais ao número de colunas da matriz A. Então, e multiplicar a matriz A pela identidade ou multiplicar a identidade pela matriz A não vai ter problema. Tá? Aqui nós temos uma propriedade que não tem nome. Nós estamos escrevendo que nós queremos a transposta do produto A vezes B. Bem, nós podemos multiplicar primeiro e transpor depois. Lembrando que transpor é trocar o número de linhas com o número de colunas, trocar a linha pela coluna. Ou a gente pode primeiro transpor a matriz A e a matriz B e depois fazer o produto. Ok? E aqui, então, aquilo que eu falei para vocês. Cuidado, a multiplicação de matrizes não é comutativo. Ou seja, o produto A vezes B não é igual ao produto B vezes A, sendo A e B matrizes. Então, a gente diz que ela não é comutativa. O A vezes o B é diferente do B vezes o A. Bem? Agora nós vamos começar a entender como se faz esse produto, porque quando nós lemos a definição, ficou um negócio muito estranho, professora. Sim. Na realidade, para fazer o produto de matrizes, eu tenho que multiplicar uma linha com uma coluna. A minha primeira linha tem que multiplicar a primeira coluna, a segunda coluna, a terceira coluna. Ela tem que passar por todas as colunas da matriz B. A minha segunda linha da matriz A, passar por todas as colunas da matriz B. Existe um dispositivo, e a gente chama de chiqueirinho, que ajuda a gente a resolver o produto de matriz. Então, vejamos por um exemplo, que vai ficar mais claro para vocês. Determine a matriz A vezes B, se possível, para as seguintes matrizes. Então, a minha matriz A é a matriz 1, 3, 2, 5, uma matriz 2 por 2, e a minha matriz B, 2, 0, é uma matriz 2 por 1. Antes de fazer o produto, nós sempre temos que verificar, tá? A minha matriz A, ela é 2 por 2, a minha matriz B é 2 por 1. O número de colunas da primeira é igual ao número de linhas da segunda? Nesse caso, é igual. Então, nós podemos efetuar o produto. E a minha matriz final, a matriz produto, A vezes B, ela vai ter ordem, tá? Eu vou chamar de matriz C, ela vai ter a ordem. O número de linhas da primeira com o número de colunas da segunda. Então, nesse caso, eu chamei de matriz C, ela vai ter ordem 2 por 1. Como a gente vai fazer? A gente constrói, primeiro, tá, uma tabela que contenha o número de linhas da primeira matriz. Foi o que eu fiz aí. Fiz um pedacinho daquilo que a gente chama de chiqueirinho. A minha matriz A tem 2 linhas, eu montei 2 linhas. E vou distribuir os elementos da matriz A nessas 2 linhas. O 1, 3 na primeira e o 2, 5 na segunda. Acima desse retângulo, com as 2 linhas, eu vou construir um retângulo, mas esse retângulo vai ter 2 linhas, mas uma coluna só. Então, a gente construiria por coluna, tá? Então, eu vou colocar aí a minha matriz B, que é o 2, 0. O que a definição de matriz diz? Que eu tenho que pegar o primeiro elemento da primeira linha com o primeiro elemento da primeira coluna e multiplicá-los entre si. E depois somar
o segundo elemento da primeira linha com o segundo elemento da primeira coluna, multiplicá-los, somar esses dois produtos. Então, observem como vai ficar. Completei, tá? Minha grade. E agora eu vou fazer 1 vezes 2 e somar com o produto 3 vezes 0. Quando eu fizer esses produtos e somar, eu vou obter o elemento, o primeiro elemento da minha matriz produto. É o elemento que se situa, primeira linha, eu estou multiplicando a primeira linha pela primeira coluna. Então, ele vai ser o C11. Tá? O meu C11 seria 1 vezes 2, 2, mais 3 vezes 0, 0. Eu teria 2 mais 0, meu primeiro elemento vai ser o 2. Agora, a primeira linha passou todas as colunas? Sim, porque a minha matriz B só tem uma coluna. Vou começar com a segunda linha da primeira matriz, multiplicando a primeira coluna. Então, eu vou fazer 2 vezes 2, mais os 5 vezes 0. E aí, eu vou multiplicar e somar esses produtos. Vou encontrar que o meu elemento da segunda linha, primeira coluna, eu estou multiplicando a segunda com a primeira, o meu elemento C, 2, 1, vai ser igual a 4. Pronto, eu encontrei a minha matriz produto. O meu primeiro elemento era o 2 e o meu segundo elemento era o 4. Gente, eu sei que é a primeira vez que a gente olha isso, parece bastante confuso. Tá? O que a gente tem que fazer? Distribuir a primeira matriz em linhas, a segunda matriz por coluna, multiplicar elemento por elemento, o primeiro com o primeiro, mais a primeira linha com a primeira coluna, somar os seus produtos. A primeira linha com a segunda coluna, se tiver uma segunda coluna, primeira linha com a terceira coluna, elemento por elemento, o primeiro com o primeiro, o segundo com o segundo. Tá? No próximo exemplo vai ficar um pouco mais claro. Olha, determine o produto A vezes B, se possível. A gente sempre diz se é possível, porque às vezes não dá para fazer o produto. Por quê? Porque o número de colunas da primeira não é igual ao número de linhas da segunda. Então, a gente diz impossível e não faz o produto. Mas a minha matriz A é uma matriz de ordem 2 por 3 e a minha matriz é uma matriz B é uma matriz de ordem 3 por 2. Tá? Então, a gente sempre lê primeiro o número de linhas e depois o número de colunas. Primeiro, antes de fazer o produto, vamos verificar se é possível. A minha matriz A é 2 por 3, a minha matriz B é 3 por 2. Nós temos os números centrais, como vocês dizem, iguais, então nós podemos efetuar o produto. E a nossa matriz produto, o resultado, vai ser uma matriz de ordem 2 por 2. O que sobrou de número de linhas da A com o que sobrou do número de colunas da B. Então, a minha matriz C vai ser 2 por 2. Observem que eu estou construindo aqui aquilo que eu chamei para vocês de chiqueirinho. A minha matriz A tem duas linhas, então eu fiz um quadriculado com duas linhas. Como a minha matriz B tem duas colunas, eu também vou dividir esse espaço em duas colunas, tá? Então, ficaram as duas colunas e as duas linhas. Nas linhas aqui no início, eu vou colocar a minha matriz A, linha por linha. O 2, 5, 9, primeira linha, segunda linha, 3, 6, 4. Na primeira coluna, eu vou colocar os elementos da B em colunas. 2, 4, 1, separados por colunas, tá? E 7, 3, 1. O que eu vou fazer agora? Eu vou multiplicar o 2 com o 2, o 5 com o 4 e o 9 com o 1. E esses produtos eu vou somar. Então, ó, 2 vezes 2, o primeiro com o primeiro, mais o segundo vezes o segundo. Segundo da primeira linha com o segundo da primeira coluna. E o 9 vezes 1. Certo? A primeira linha passou todos os elementos da primeira coluna. Agora, eu vou fazer a primeira linha com a segunda coluna. Então, eu vou fazer 2 vezes 7, mais 5 vezes 3, mais 9 vezes menos 1. Eu estou indicando todos os meus produtos, tá? Quando eu tiver realizado todos os meus produtos e somado os meus elementos, eu vou obter os elementos da minha matriz, cada um no seu lugar. Tá? Quando eu fizer 2 vezes 2, 4, mais 5 vezes 4, 20, mais 9 vezes 1, 9, eu vou ter 4 mais 20 mais 9. Eu vou ter o meu elemento 33, que vai ser o meu elemento da primeira linha, primeira coluna da minha matriz produto. Certo? A mesma coisa aí. Eu vou fazer 2 vezes 7, 14. 3 vezes 5, 15. 9 vezes menos 1, menos 9. Então, eu estou com 14 mais 15, 29, menos 9, vai me dar 20. Meu
A1, 2, que está na primeira linha, segunda coluna, vai ser igual a 20. Tá? Vamos continuar então, indicando os nossos produtos. Agora, eu vou pegar a segunda linha com a primeira coluna. 3 vezes 2, mais 6 vezes 4, mais 4 vezes 1. Vai me dar, esses produtos somados entre si, vai me dar o elemento A, ou C, no caso, que é o produto C2, 1. Vou multiplicar de novo, segunda linha com a segunda coluna. Então, 3 vezes 7, mais 6 vezes 3, mais 4 vezes menos 1. Resolvendo todos esses produtos, eu vou encontrar a minha matriz produto A vezes B, que seria 33, 20, 34, 35. Ok? Gente, não é difícil, apenas é preciso cuidar. Quem é que eu vou colocar na horizontal, como vocês dizem? Ah, é a matriz A, vou distribuir por linhas. Quem eu vou colocar por colunas? A minha matriz B. E aí eu vou multiplicar o primeiro com o primeiro, o segundo com o segundo, linha com coluna. Passando a primeira linha todas as colunas, segunda linha todas as colunas e assim sucessivamente. Ok? Não é difícil depois que a gente começa a trabalhar com as matrizes. A gente consegue perceber como produto só dá trabalho, mas dificuldade ele não apresenta. Aqui nós temos outro exercício que trabalha com produto de matrizes, tá? Encontre a matriz X tal que A vezes a matriz X é igual a B, onde A e B são as seguintes matrizes. Então, vejam, eu tenho uma matriz do meu produto e a matriz resultado. Eu não tenho a matriz situada à direita, eu não tenho a matriz X. Bem, vejamos quem é a minha matriz A. É uma matriz quadrada 2 por 2, 4, 1, 2 e menos 1. E a minha matriz B, 24 e 6. Então, a primeira coisa, a minha matriz A é 2 por 2. Eu vou multiplicar pela matriz X, só que eu não sei a ordem da matriz X. Mas eu sei que o resultado desse produto é uma matriz 2 por 1. Então, usando a ideia de produto, o número de colunas da primeira tem que ser igual ao número de linhas da segunda. Eu descobri que a minha matriz X tem que ter 2 linhas. Quando eu olho para a matriz produto, lá no final, o número de linhas dela veio da primeira matriz, que é 2, e o número de colunas dela veio da segunda matriz. Da matriz, no meu caso, X. Então, olhando que na matriz final o número de colunas é 1, significa que o número de colunas da minha matriz X é 1. Eu primeiro descubro a ordem. Bem, agora que eu tenho a ordem, quem é a minha matriz X? Não sei quem ela é, só sei que ela tem 2 linhas e uma coluna. Então, eu vou escrever essa matriz genericamente, porém, em vez de pôr A11, A ou X11 e X1, 2, 1, eu vou escrever a matriz assim, genericamente, X, a matriz X tem elementos A e B. Eu vou usar as letras do alfabeto minúsculo para cada uma das posições dos elementos da minha matriz. E agora, eu vou fazer o produto com essas letras. Ou seja, eu vou fazer o que nós fizemos no exercício anterior. Eu vou construir, tá? As minhas linhas da primeira matriz e distribuir a matriz A por linha. Vou colocar as colunas da minha matriz X, que no caso seria o A e o B. E aí eu vou começar a fazer os meus produtos. 4 vezes A mais 1 vezes B. 2 vezes A mais menos 1 vezes B. Bem, mas eu tenho letras, professora. Sim, só que este resultado tem que ser igual à matriz B. Então, eu tiro um sistema de equações. Eu encontro que 4A mais B tem que ser igual ao primeiro elemento da B, 24. Eu estou igualando matrizes. Então, eu estou buscando lá no vídeo anterior o que é igualar. Esse é o resultado do produto. 4A mais B tem que ser igual à minha matriz produto. Quem é a minha matriz final? A matriz B, que o primeiro elemento é 24. Aí, vou fazer 2A menos B, o resultado da minha segunda linha, igual a 6. Esse é o sistema que eu preciso resolver. Nesse tipo de exercício, eu vou ter tantos sistemas quanto forem a metade do meu número de variáveis, tá? Por quê? Porque vai depender do número de elementos da matriz X, ok? Então, aqui,
eu fiquei com o meu sistema. Como eu sempre faço por adição, eu já tenho uma variável positiva e negativa, eu já vou somar. Então, eu vou ficar com 4A mais 2A, 6A, mais B menos B, 0, 24 mais 6, 30. Então, 6A igual a 30, eu vou encontrar que o valor do A é 5. Escolho uma equação do sistema, eu vou escolher a segunda, substituir o A por 5, 2 vezes 5 menos B igual a 6, 10 menos B igual a 6, quer dizer que o meu B vale 4. Quando eu achei o A e o B, eu volto lá para a minha matriz genérica X, que eu comecei criando essa matriz. E vou trocar. O meu A vale 4, o meu A vale 5 e o meu B vale 4. Então, vou colocar aqui. A minha matriz X é a matriz 2 por 1, 5, 4. Esses são os exercícios envolvendo o produto de matrizes. É preciso treinar bastante. Primeiro, o produto, quando se conhecem as duas matrizes, para depois se iniciar os exercícios em que uma delas é uma matriz chamada de matriz incógnita, a matriz X. Bons estudos e bons exercícios.